esperar as pessoas irem entrando, porque nós estávamos... Olá, olá. Shalom Adonai, a paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer a oportunidade, por esse privilégio de poder falar do amor de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Misael, que me deu essa oportunidade de estar à direção dessas lives, dessas entrevistas, desses bate-papos, falando do amor de Deus, da graça, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E a todos vocês da comunidade Boas Novas, um beijo grande quem está aí. E a você que não é da comunidade Boas Novas, mas é nosso convidado, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui mais nessa live. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão entrando e dizer que será um tempo precioso que nós vamos passar nessa tarde. Quero mandar um beijo grande ao meu irmão Marcos, que está em casa se recuperando. Um beijo grande, Marcão. Pastora Liliane, a diaconisa Rafa. Quero mandar um beijo, missionária Lídia Márcia. Yuri, beijo grande para você, meu querido. Isabel, um beijo, minha querida. Olha, eu quero falar para vocês assim, daqui a pouquinho nós vamos chamar a Bianca para a gente bater um papo bem edificante da parte do Senhor Jesus. E quero pedir para vocês, por gentileza, curtem, porque quando vocês curtem, o Instagram vê que é uma entrevista relevante e comunica para mais pessoas. E se vocês puderem, vocês estão vendo essa setinha que tem aqui? Mande pelo menos 5 convites para 5 amigos entrarem aqui e participarem dessa live conosco, para ser abençoado, para ouvir uma palavra do Senhor Jesus. Se você pode abençoar uma pessoa, mande essa setinha aqui, convide umas 5 pessoas para estarem conosco nesta live. Vai ser uma live abençoada, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe a todos vocês que estão entrando. Pastor Misael Lago, um beijo grande. Mandem um aviãozinho. Sejam muito... Selma, minha querida, paz do Senhor. A paz do Senhor a todos que estão entrando. Se vocês puderem mandar convite para as pessoas através desse aviãozinho, vai ser uma bênção. Amém? Vamos esperar as pessoas que estão entrando. Gente, hoje foi um sábado, deu uma esfriadinha. Naira, minha querida, beijo grande, que alegria tê-la aqui. Rose, Deus abençoe a todos vocês que estão entrando. Ana Luísa, beijo grande, minha querida, para você. Todos vocês que estão entrando são muito bem-vindas. Vai ser um tempo precioso. Hoje é um sábado que o tempo mudou. Eu já estou sentindo um pouquinho a minha garganta, porque teve mudança de tempo, né? O clima mudou. Mas nada como você ter o Senhor Jesus. A nossa confiança é o Senhor Jesus. Fábio Avilés, bem-vindo, beijo grande por estar aqui conosco, Deus abençoe. Muito bom tê-los todos aqui conosco. Daqui a pouco nós estaremos aqui com a Bianca Toledo, a pastora Bianca Toledo. Olá, Selminha, minha querida, paz do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Tá um louvor aqui de fundo, olá Fábio, que falam que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas. Você ama ao Senhor? Você é de Deus? Você tem relacionamento com Deus? Você crê no Deus Todo-Poderoso? Se você crê nesse Deus, Ele diz que todas as coisas que acontecem na sua vida, Ele faz que seja para o seu bem. É para o seu bem, é para te abençoar. Mas como que pode ser para o meu bem uma situação ruim? É para o seu bem. Todas as situações ruins nós crescemos, nós somos edificados, nós somos abençoados. Então, não deixe que você murmure. Lídia, paz do Senhor, sejam bem-vindos. Merê, seja bem-vinda, Deus abençoe. Regina Bueno, seja bem-vinda. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que às vezes é difícil você entender isso, você compreender isso no momento de dificuldade, mas creia, todas as coisas colaboram.
A Bianca Toledo acabou de entrar e eu vou chamá-la para nós começarmos a nossa live. Deus. Olá! A paz do Senhor! Senhor, querida, boa noite. Muito Boa expectada aqui com noite. você. Muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde especial, onde Deus vai falar conosco. Vai ser um tempo precioso para nós nessa tarde. Amém? As pessoas compartilharam a divulgação dessa live e eu vi nos comentários no Facebook da igreja que as pessoas sempre falam, quando falam de Bianca Toledo, já falam logo do seu testemunho. É a primeira coisa que vem à mente, o milagre que o Senhor Jesus fez na sua vida. A primeira vez que eu ouvi falar de você, faz muitos anos, foi quando ficou aquela corrente de oração, onde as pessoas oravam por você, pela sua vida. E eu lembro que eu passei para minhas irmãs o pedido de oração. E depois, a primeira vez que eu a vi foi num programa da Gazeta. Eu acho que como que é? A apresentadora, sumiu o nome agora. Meu Deus, deu branco. Sumiu o nome dela. Enfim, e aonde você compartilhou o seu testemunho, eram várias pessoas que tinham experimentado o sobrenatural. 6 meses só, eu estava ainda com uma faixinha, assim, um pouquinho. Isso! E eu lembro que eu compartilhei esse seu testemunho no meu Facebook, e eu lembro um comentário que você fez, que você foi a Claudete Troiano. E eu acho que foi a Claudete. E ela perguntou assim: por que você foi agraciada com este milagre? E eu lembro o porquê da sua resposta, mas eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas que estão aqui agora o porquê que você foi compartilhada dessa graça, dessa misericórdia do Senhor que Ele te alcançou. Eles sempre faziam essas perguntas para mim e quem não conhece o Evangelho, às vezes, acredita que o milagre ele é dado por Deus por merecimento, né? Então, as pessoas questionam muito o que você fez para merecer, ou então elas acabam até já automaticamente colocando sobre você uma expectativa de algo fora do comum por ter recebido um milagre, né? E o que eu respondi para ela foi que eu não mereci, né? Que ninguém merece, que esse é o favor imerecido de Deus, é a misericórdia do nosso Deus, né? E eu creio que o Senhor, quando a palavra diz que Ele escolhe os que não são, para confundir os que são, eu creio que a Bíblia ela está realmente dizendo assim, olha, Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, porque na verdade Ele está sempre olhando para os nossos corações, né? O Senhor está sempre olhando para o lugar onde a misericórdia dele pode se manifestar. A Bíblia diz que Deus ama aqueles que o amam. Então, eu nunca fiz nada para merecer viver um milagre, mas eu posso dizer que eu amo muito o Senhor. Então, o Senhor ele é atraído pelos corações que o amam de verdade, de todo o coração, sabe? E foi o que eu respondi para ela. Eu disse, eu não mereci. Jesus, ele está disponível para todo aquele que crê, não é? E basta que a gente tenha essa decisão, essa firme decisão de entregar ao Senhor a nossa vida, de negarmos a nós mesmos, né? Tomar a nossa cruz e segui-lo. Eu estava orando um pouco antes de começar esse nosso encontro e o Senhor me trouxe ao coração justamente o texto que está em Provérbios, no capítulo 4, verso 23, dizendo que acima de todas as coisas, a gente precisa guardar o íntimo da nossa razão, guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. E a igreja do Senhor, os momentos de maior expansão do Evangelho do Reino foram momentos de pandemia, momentos de enfermidade, momentos de uma grande epidemia onde havia cura de enfermos.
milagres sobrenaturais. E eu vejo que a doença, ela gera um transtorno, como está acontecendo hoje no mundo todo. Por quê? Porque ela iguala todo mundo. Ela mostra que, diante de uma enfermidade mortal, não importa se você tem dinheiro, se você não tem, se você é famoso, se você não é, a enfermidade, ela iguala todo mundo. Se você é bonito, se você é feio, se você é gordo, se você é magro, a enfermidade, quando ela chega, todo mundo fica completamente impotente e, e a gente tem um choque de realidade. A gente tem que olhar para o nosso coração. Porque tudo que a gente coloca a nossa confiança quando está tudo bem, no momento que você fica muito doente, some. Só quem já esteve numa UTI com uma doença sem cura, depois de gastar tudo que tem diante dos melhores médicos, é muito parecido com a situação do Covid, né? Que fica, a gente ouve pessoas de todos os tipos que ficaram doentes, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas saudáveis, pessoas doentes, pessoas idosas e pessoas jovens, e até crianças. E pessoas idosas que se recuperaram e jovens que faleceram. E aí você fica num grau de insegurança que te obriga a olhar para o seu coração e ver quem é você quando você fecha os olhos e ignora tudo onde você tem colocado sua confiança, né? Quem é você quando o dinheiro não serve para mais nada? Quem é você quando você não pode mais sair de casa? Quem é você quando o cabelo vai ficando branco, não dá mais para pintar? Quem é você quando você fica sem artifícios, né? E aí eu acho que as pessoas que perderam tempo não buscando a Deus diante de uma situação como essa, elas olham para o coração e ficam desesperadas porque não encontram fé, não encontram esperança, não encontram coragem, não encontram perspectiva. E eu acho que isso é uma grande oportunidade para nós, que temos o Espírito Santo de Deus, de alcançar essas pessoas Sim. e dizer, olha, nós conhecemos algo que pode preencher esse vazio que você Sim. descobriu aí, a hora que você olhou para o seu coração e falou, meu Deus, eu sem dinheiro, sem sair, sem amigos, sem agenda, o que sobrou de mim? E aí a gente fala, uau, a fé nos dá um tesouro, né? Porque a gente está em casa, a gente está vivendo todos os problemas que as pessoas estão vivendo, mas a gente fecha os olhos para orar e aquela presença gloriosa vem e te mostra que a graça é suficiente para você. Sim. Então, realmente a gente percebe que a gente tem um tesouro, né? Um tesouro preciosíssimo, preciosíssimo no nosso coração. E você, desde que você foi curada, desde que você viveu esse sobrenatural, esse milagre do Senhor Jesus, você abriu a sua boca para testemunhar do amor de Deus. Você só faz isso. Eu vejo você o tempo todo enaltecendo o poder de Deus. É muito triste quando você vê pessoas comprovadamente curadas, comprovadamente que viveram o sobrenatural do Senhor, e quando essa pessoa ou não dá a glória para Deus, ou ela ignora. Ou tem pessoas que até falam, eu tive uma experiência uma vez, uma pessoa que nós oramos, nós intercedemos, nós pedimos para o Senhor o sobrenatural, e quando o sobrenatural veio, ela chegou para mim e falou assim, eu falei, glória a Deus, conseguimos. Ela falou para mim assim, eu dei o meu jeitinho. Infelizmente, o sobrenatural durou por pouco tempo, porque de Deus ninguém zomba, né? Não tem como você brincar com, você viver uma experiência de Deus e depois você querer terceirizar o milagre do Senhor. Quando você vê que só o caso que você viveu, não tem como a gente colocar outra coisa, não tem como você falar assim, não, não tem como. É poder de Deus, não é? Completamente. E você sabe que eu sempre falo isso quando me perguntam assim. Esses dias um ateu chegou para mim e falou e me fez uma pergunta. Ele disse assim, quer dizer, eu não sei se ele é ateu, né?
foi o Roberto Cabrini. Ele esteve lá em casa para fazer uma reportagem e ele falou assim, pastora, isso em off, né? Não estava gravando nada. Ele disse assim, qual é a possibilidade do Deus que você crê não existir? Qual é a possibilidade de tudo isso que você acredita não ser real? De você, de repente, morrer e acabou a vida. Aí eu respondi para ele assim... Ele falou, qual é a chance? Eu falei, é a mesma chance dele existir, de você morrer, ir para a eternidade ou descobrir que você foi para o inferno. É exatamente a mesma chance. Quem decide no que vai acreditar é você. Porque quem decide ser incrédulo se esforça mais do que quem se esforça para crer. Porque a incredulidade é uma decisão. Eu já vi pessoas olharem para um milagre diante dos olhos e dizerem não foi isso, não foi isso, não foi isso. Eu tinha uma prima muito inteligente, muito intelectual, doutorada, e ela infelizmente faleceu com câncer, terrível, inclusive. E uns meses antes ela me encontrou. E eu tinha vivido o milagre, tinha acho que uns 2 anos. Eu estava ministrando na cidade dela. E eu fui na casa da minha tia. E ela sentou comigo e falou assim, eu conheço a Bíblia de cor. E eu posso debater com você cada um dos motivos que você me der para acreditar que Deus existe. Eu tenho uma contra-razão para te dar, para te dizer que ele não existe. E aí eu falei, e eu comecei a conversar com ela, parecia que ela conhecia mesmo muito as escrituras. E eu falei, uau, existem ateus que eles chegam a gastar o tempo estudando a palavra de Deus somente para descobrir o motivo pelo qual eles decidiram não acreditar. E aí eu comecei a falar, usei todo o meu argumento científico, porque eu estudei para pregar para ateu, né? Então, além do conhecimento da palavra, da ajuda do Espírito Santo que convence, tudo isso eu entendia e entendo que a grandiosidade do que Deus fez por mim era e é para levar a salvação no meio científico, porque é muito gritante a grandiosidade do que aconteceu. 10 anos depois não tem explicação, não tem cura para nada do que eu vivi. E qualquer pessoa que entende a gravidade do que aconteceu, principalmente quando eu compartilho a história com médicos e especialistas, o choque é muito maior do que um leigo, porque eles olham para mim e falam, não é possível, não é real, isso não aconteceu. Então eu comecei a expor para ela, olha, o Conselho de Medicina diz isso, olha, no mundo inteiro nunca aconteceu, olha o Conselho de Medicina da Europa, olha o Conselho de Medicina e tal. Nunca existiu uma pessoa com falência múltipla de órgãos ficar esse tempo todo, os órgãos eram para ter se desintegrado, enfim, fui falando. Aí ela disse assim para mim, olha, eu acho que o que te curou é algo que a medicina ainda nem descobriu. Ela falou para mim, existe alguma célula no seu corpo que, uma célula K, uma célula Z, ela deu um nome lá, ela disse que com certeza te deu uma resistência, uma imunidade que ainda vai ser descoberta pela ciência. Aí eu falei, poxa, mas aí é covardia, porque a justificativa dela está numa coisa que também não existe ainda. Sim, então, o que quer dizer? Quando alguém decide não crer, essa pessoa ela fez tanta força quanto aquele que decidiu crer. Sim. Então, o coração ele está predisposto a encontrar com Deus ou rejeitar a existência dele. Por isso, de tudo que a gente deve guardar, de tudo que mais importa, né? A gente precisa olhar para o nosso coração e saber, poxa, será que tudo que eu tenho vivido não é reflexo daquilo que eu escolhi carregar no meu coração? Porque o Senhor, ele não se impõe a ninguém. Ele diz, eu estou disponível para quem me procura. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu
coração. Aleluia. Então, o Senhor, ele não vai se impor a quem está decidido a rejeitá-lo, não é? Mas, Sim. infelizmente, diante de uma enfermidade que nos mostra toda a nossa incapacidade, ela mostra que a gente é todo mundo igual e que se você tiver uma sepse, você vai apodrecer em 24 horas. As pessoas no último instante, por isso o ministério de capelania é um ministério tão evangelístico, tão poderoso. A pessoa, às vezes, no leito, ela vai dizer: meu Deus, agora meus olhos estão vendo. Agora eu estou sentindo uma coisa diferente. Agora eu estou tendo uma experiência que aí eles vão dizer que é uma experiência de quase morte, que a pessoa entra em contato com o mundo espiritual e vê coisas e tal. Enfim, na verdade é que toda a superficialidade da vida se foi e aquela pessoa pela primeira vez teve um contato real com a verdade absoluta, que é a existência do invisível, né? Esse invisível que É. nos sustenta, que nos renova diante das adversidades da vida e que o incrédulo nunca vai entender. Ele vai sempre querer achar uma explicação, né? É. E nós temos E esse quem tem, tesouro. e quem tem experiência com Deus não quer largar ele nunca. Estar na intimidade com o Senhor é lindo, é maravilhoso. Você por acaso faz parte do grupo de risco por conta de tudo que você passou? Então, com relação à idade, não. Mas qualquer coisinha é sempre bom dar uma olhada, né? Porque Ter cautela. Sabe o que eu queria falar para você? Nesse período, é um período que muitas pessoas vão ter que se reinventar. Vai ser um período que, assim, como você passou por esse período, você teve que se reinventar por conta de tudo que você passou, muitas se vezes, readaptar a uma nova realidade, pós, né? O que que você falaria para essas pessoas que agora estão vendo uma situação que elas vão ter, muitos já estão se adaptando, muitos já estão vendo as alternativas, mas algumas pessoas ainda estão assim, vendo como minha mãe dizia, a banda passar e não está acompanhando o cortejo. O que que você diria para essas pessoas? Como que elas têm que fazer para elas se reinventarem nesse período? olha, eu acho que partindo do princípio que aquilo que a gente tem de mais poderoso é de fato aquilo que a gente coloca como primícia das nossas vontades, das nossas decisões, eu diria, em primeiro lugar, você não precisa de muito para fazer isso. Coloca em ordem a tua vida espiritual. Porque muitas pessoas que estão afobadas para descobrir soluções, preocupadas, desesperadas para não perder seu próprio negócio, muitas vezes no anseio, na precipitação de encontrar uma solução, essa pessoa ela vai de um buraco para outro, de uma cova para outra, e no desespero pega o dinheiro, aquela empresa ali, qual o que está valendo a pena investir, já que está todo mundo quebrando, quem está com dinheiro faz o quê? Eu já estive em conversas desse tipo e eu penso assim, nada é por acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas mais difíceis. Então, se diante de uma situação como essa, eu dedico pelo menos alguns dias para fazer um jejum, para buscar a palavra de verdade, para procurar, de repente, o meu líder, o meu pastor, e dizer, pastor, vamos fazer um propósito? Vamos fazer um propósito de todos os dias, clamar. Clamar não é por acaso que tem tantas pessoas fazendo relógios de oração nesse tempo de pandemia. Aqueles que estão com um radar profético ligado e estão conectados com o Senhor, sabem que este é um tempo de clamor, porque nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós estamos vivendo espiritualmente um momento de gestação de uma nova década. Nós estamos vivendo um momento de purificação do planeta, purificação da igreja. Nós temos visto que tudo que é verdadeiro está vindo à tona. Tudo aquilo que é falso está vindo à tona. Em todas as áreas, nas religiões, na política, nas empresas, nas figuras públicas, o Senhor ele está dizendo, olha, chegou a hora de eu ajustar a lente de vocês
porque o planeta vai passar por uma grande renovação. É um tempo de justiça global, onde o Senhor diz, olha, agora chegou o tempo de você colher tudo que você plantou os últimos 10 anos, por mais difícil que foi. Aqueles que plantaram o bem vão colher o bem. Aqueles que plantaram o mal vão colher o mal. E todos estão tendo a chance de se arrepender. O arrependimento é uma manifestação de misericórdia. Porque o Senhor diz, até o último segundo, aquele que se arrepender será recebido na casa do Pai, com honra. Esse é um tempo de renovação. Então, depois que eu entendo isso, eu fiz uma revisão de vida, eu falo, bom, baseado nessa revisão de vida, eu consegui entender o que de repente eu falhei nesses últimos 10 anos, já que a gente está no início de uma década. Eu estou disposto a, de repente, pensar mais na minha família, pensar mais na minha casa, já que todo mundo se voltou para a sua própria casa. Eu tô disposto a fazer o que for preciso pelos meus filhos. Eu estou disposta a fazer o que for preciso pelo meu relacionamento com Deus. Então agora eu preciso começar a pensar. Eu reorganizei a minha vida. Eu tenho sido fiel no pouco, porque a palavra me diz que sobre o muito o Senhor me colocará. Então, será que tudo que eu estou vivendo não é para que esse lugar de decisões, aquilo que a gente deve guardar, o centro da nossa razão, não precisava de um ajuste para que eu volte a prosperar, talvez 10 vezes mais? Ou será que a conexão com a minha essência e com a minha família já não é uma recompensa que vale perder talvez tudo que eu tinha? Cada um sabe qual é o tesouro do seu coração, não é? Eu creio que é uma grande oportunidade de reconectar-se com aquilo que é essencial, com o que de fato faz a gente feliz, com o que Realmente importa. o que realmente importa. E eu sou empreendedora, o tempo que eu dedico, o meu tempo voluntário para o ministério, para a igreja, é a grande parte do meu tempo, porque o Espírito Santo tem me ensinado a administrar, a investir, a trabalhar, a usar bem feito o meu tempo. Isso desde que ele me curou, porque quando eu fiquei enferma, eu trabalhava numa multinacional americana e eu perdi tudo. Eu cantava na igreja, o dom mais especial que eu tinha era a minha voz cantada. E de repente eu saí do hospital sem nada. Os meus negócios tinham ruído, eu não tinha mais autonomia física nem emocional para empreender, eu ainda ia demorar quase uns 10 meses aí para começar a sair, a conseguir falar coisas básicas, né? De força física, de ficar de pé, de reaprender a andar, a falar. Eu não cantava mais, perdi o único dom que eu tinha. E de repente eu me vi realmente assim, do zero, né? Em todos os aspectos, assim, esvaziada. E aí o Senhor me disse assim, você perdeu o chão? Porque a Bianca era assim, quem que é a Bianca? A Bianca é aquela moça daquela voz que canta. A Bianca é aquela moça que vai, que empreende, que faz palestra, que faz marketing, não sei o quê, naquela época. Aí, de repente, agora quem é a Bianca? Ah, é aquela moça, tadinha, aquela que tá carequinha de cadeira de roda, que, poxa, Deus guardou a vida dela, mas ela conheceu o filho já grande. Quanto sofrimento, né? Passou ainda por um divórcio tão recém-saída do hospital. Uau, que dolorido. Seja o que Deus quiser, né? Então, o Senhor disse, perdeu o chão, abre as tuas asas. Quando a gente perde tudo, a gente tem uma chance tão rica de avivamento. E eu sempre falo que a gente tem uma bifurcação nesse momento. Ou você começa a ficar muito orgulhoso e revoltado com a vida, insistindo no apego daquilo que você perdeu, ou você se quebranta de vez. Ou você se humilha mesmo e fala, Deus, eu não sou nada, eu realmente nunca mereci, e eu vou te agradecer pelo pouco que me sobrou.
eu vou agradecer pelo ar que eu respiro. Eu comecei a descobrir motivos para agradecer. Poxa, Senhor, eu estava no respirador. Meu Deus, que pesadelo que é aquele respirador mecânico. Eu vou começar a agradecer pelo ar. Por quê? Eu vou ficar vivendo um luto de coisas que eu perdi, ignorando a grandiosidade do que eu ganhei. Então, eu acho que a sobrevivência emocional, no momento que você perde tudo, é fazer um exercício intenso, agressivo, assim, uma decisão definitiva de agradecer. Eu decido ser grata. Por quê? Ainda não sei, mas eu sou grata. Eu não sei, mas eu vou descobrir. Eu vou utilizar toda a minha inteligência para descobrir motivos pelos quais ser grata. Então, eu já vivi alguns momentos na minha vida de perder tudo, de zerar tudo, né? A gente vê a vida de Jeremias, como era uma vida... Ele carregava um legado profético. Então, Satanás, ele olhava e dizia, eu não posso tirar o que ele tem de mais precioso, que é a comunhão com o Pai, a voz profética que ele escuta do céu e a obediência. Ele é um obediente teimoso. Ele não para de obedecer a Deus, ele pede tudo e obedece, pede tudo e obedece. A gente joga ele numa cisterna, num poço sem fundo, ele foi no fundo do poço e ele sai dali e fala, vou continuar meu chamado. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai desgastar, vamos desgastar para ver até que ponto ele vai persistir. Mas o que define quem renasce e quem é fracassado? E quem declina? E quem se entrega para o orgulho, para a revolta, né? O coração. O tesouro que está no nosso coração é aquilo que diz, nossa, o que eu posso fazer? Quando Pedro fala, Senhor, para onde eu irei? Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida? Aleluia. Nós temos momentos como os apóstolos de estar no cume do monte rodeado de uma multidão e os pães se multiplicando, e nós temos momentos em que a gente está olhando para o evangelho sendo distorcido, difamado, atacado, e a gente está ali como Pedro dizendo, e agora? Eu vou negar, não vou negar? Vou me entregar, vou morrer junto, não vou morrer junto? Momentos de decisão em que você vai ver que tudo passa. Tudo passa. Mas a verdade daquilo que Deus quer, o legado que Deus quer que a gente leve, que a gente deixe, isso nunca vai passar. E isso a gente só consegue discernir quando a gente tem um coração que está decidido a ser moldado, a ser quebrantado, a ser um coração que adora. Eu acho que esse ajuste é o principal ajuste da vida. Porque prosperar, a gente vai prosperar depois. O justo sempre vai prosperar. Podem te tirar tudo quantas vezes quiserem. Você vai levantar e vai prosperar de novo. Aleluia. Agora, compreender o propósito pelo qual você nasceu, você existe, e desfrutar de uma plenitude que te faz alegre até no meio do choro, porque é o fruto do Espírito, a alegria que vem da plenitude de quando você fecha os olhos e diz, uau, eu não tenho nada, mas a presença de Deus se aproxima de mim quando eu clamo, quando eu oro, quando eu adoro. Aleluia. E isso me sacia. Ah, quando o Senhor vê isso, eu acho que é o nível de desgaste que Jó chegou, né? É um nível de desgaste que aquele homem, ele perdeu uma coisa, quando achou que era muito, perdeu outra, quando achou que era muito, perdeu outra, quando achou que era muito, fala, gente, esse homem é um azarado. Aí quem desconhece a graça vai olhar e falar assim, nossa, Deus, tem alguma coisa errada na vida desse homem, você vê que tudo dá errado para ele. Mas a sabedoria, ela vem junto com a paciência. E às vezes a gente tem que esperar, porque a palavra diz que o final das coisas é melhor do que o início delas. Sim.
E aqueles Sim. que verdadeiramente são leais e fiéis ao Senhor vão colher os frutos dessa fidelidade. E nem Verdade. sempre vai ser a euforia dos inertes, dos imaturos. Não. A grande recompensa, muitas vezes, ela está no anonimato, no secreto, das respostas que Deus te dá que ninguém tem. E isso eu considero que é a maior recompensa que um justo pode ter. A Sim, certeza de sim. que nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Isso é tão maravilhoso, né? É. Porque Nós estamos vivendo um tempo onde pessoas que conhecem o Senhor Jesus, pessoas que não conhecem o Senhor Jesus estão entrando em depressão. O número de suicídio tem crescido absurdamente. Tá assim uma coisa triste quando a gente vai fora, muitos estão perdendo parentes, então assim as pessoas estão entrando em depressão por motivos que não faltam. E você passou por um processo de aceitação na sua juventude, que você testifica, que você teve esse processo de transição, de não muito. aceitação. E hoje, quando as pessoas olham a mulher apanha, levanta, levanta, como pode comparar com aquela jovem que tinha essa questão mal resolvida internamente? Então, eu queria que Ah, você falasse. o Espírito Santo. Não, Você falasse com pessoas que estão com problemas ou de aceitação, estão com tristeza profunda, como você se fortalece no Senhor. olha, por isso eu falo tanto sobre o infinitamente mais, sabe? Porque Paulo disse assim: o dia que você compreender a altura, a largura, o tamanho, a profundidade do amor, esse amor que ultrapassa o entendimento, você vai ser cheio da inteira plenitude da divindade. Quando aconteceu tudo aquilo comigo, e eu ainda saí do hospital, ainda passei por tantas coisas, emocionalmente falando, Deus chegou para mim e falou assim: eu queria ficar triste porque eu tinha visto meus sonhos como um castelo de areia, assim, desmoronando quando eu saí do hospital. Mas aí eu olhava para o milagre e eu falava, gente, eu não consigo ficar triste porque, meu Deus do céu, aqueles minutos que eu passava na UTI eram eternos. Aquela sensação de vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E agora eu tô aqui, eu tô olhando pro céu, Então, Deus chegou para mim e falou assim: consegui te convencer que eu te amo? Consegui te convencer que eu te amo? Você ficou no melhor hospital, você ficou com os melhores médicos, você gastou milhões de reais, você teve a possibilidade humana de ser salva de todas as maneiras, mas você estava ali inconsciente, impotente, vulnerável, aberta. E eu cuidei do seu filho para você. Eu dei livramento para sua casa, para você. Eu escolhi os enfermeiros que iam cuidar de você. Eu escolhi os médicos que iam cuidar de você. Você estava num hospital que você não conhecia, com médicos que você não conhecia, numa cidade que você não conhecia. Eu te convenci que eu te amo. Mas é aquele convencimento profundo, que vem no espírito, é uma chave que vira. E aí eu entendi que antes de viver isso, eu tinha uma busca intensa pelo Senhor, mas eu duvidava muito do amor dele por mim, não por quem ele é, mas por quem eu sou. Então, quando virava essa chave, olha, eu te amo por quem eu sou, não por quem você é. É como se eu tivesse largado as minhas defesas, as minhas teimosias, as minhas bobagens e até as minhas procuras, essa procura de autoaceitação que a gente tem nas coisas e nas pessoas, e mergulhei profundo no Senhor. E eu acho que eu encontrei uma força que eu não conhecia, que é essa força é uma marca, né? O Senhor, ele me deu uma marca para eu olhar sempre que eu estiver insegura
E eu olhar para essa marca e falar assim, não, peraí, Deus me ama, Ele fez uma coisa especial por mim. Eu não vou deixar o diabo me convencer que eu não tenho valor. Eu não vou deixar o diabo me convencer que não, que as coisas dão errado, porque existe algo de errado comigo. Porque é isso que o diabo. Por que o diabo ele cria situações o tempo todo ao seu redor? E eu sempre falo isso, desde que você nasceu, por isso tantos traumas e questões familiares, a nossa vida é rodeada de situações que querem fazer com que a gente seja incapaz de amar e aceitar o amor do outro. A vida quer deixar a gente completamente incapaz de compreender a beleza dos detalhes. Por quê? Porque quando a gente compreender o amor de Deus, que é um mistério, a gente vai ser cheio de uma Amém. plenitude que através Glória a Deus. dela nós vamos ter acesso ao infinitamente mais. Agora, esse infinitamente mais, para aqueles que estão na carne, ele é insaciável, porque aqueles que vivem para se satisfazer vão ser eternamente insaciáveis. Não é disso que a palavra de Deus está falando. O infinitamente mais é justamente o mistério dessa plenitude da divindade que te dá asas para voar quando você perde o chão, que te dá respostas quando todo mundo está no silêncio, que te faz sorrir e as pessoas falam, gente, essa mulher tá rindo do quê? Eu falo, gente, não tenta entender. Eu só posso dizer que eu fecho os meus olhos e ouço a voz de Deus dizendo, eu tô aqui, eu tô com você, fica firme, vai passar. Aleluia. Eu tô do seu Glória a lado. Deus. E quando eu ouço a voz dele, eu sorrio. E às vezes tá tudo desmoronando. A pessoa fala, gente, você tá rindo do quê? Eu falo, gente, eu tô rindo porque eu tô sentindo aqui dentro que Deus tá falando pra mim, confia, vai ficar tudo bem. Talvez demore, talvez seja complicado, talvez seja confuso, mas eu tô com você. Eu tô com você. Eu coloquei o meu tesouro nesse vaso de barro, exatamente para que a glória seja toda minha. A glória é toda dele. Aleluia. A glória é toda dele. E quem entende isso nunca pega a glória para si, porque a glória não foi feita para o homem. A Bíblia diz que toda a glória pertence ao Senhor. Por isso as pessoas que querem a glória adoecem, mas adoecem na alma, adoecem no ego, adoecem na necessidade de poder, usando a linguagem que quiser, pode ser a linguagem religiosa ou a linguagem profana. Quem tem sede de poder adoece. Porque se apega à glória desse mundo que é passageira e não foi feita para o ser humano. Então, eu acho que dentre todas as situações que a gente está vivendo, nosso desafio é, Senhor, me ajuda a me equilibrar com aquilo que realmente importa. Com aquilo que realmente importa. Me ajuda a amar o Senhor mais do que tudo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A beleza é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Então, como é que eu posso guardar meu coração para ter saúde, para ter zelo por mim, para ter uma vida feliz dentro daquilo que o Senhor me permite? Mas, acima de tudo, com todo o meu coração, com toda a minha inteligência, com todas as minhas forças, como está em Deuteronômio, amar o Senhor. Acho que esse ajuste é o ajuste que é o pilar de toda a reconstrução. Aleluia. Toda a reconstrução. Não subestime o poder de restituição que Deus tem. Glória a Por mais Deus. assustado que você esteja com o que você perdeu, não subestime o poder de reconstrução. Olhe para a vida de Jó. 7 vezes mais, ele já era riquíssimo. Ele já era um homem íntegro. Ele já era um homem respeitado. Ele já era um homem com uma família abençoada. Mas, de repente, ele virou piada. Só que ele decidiu. Ele decidiu de maneira firme e inquestionável que ele não ia negar o Senhor. E que Aleluia. ele poderia perder tudo. Chegou a dizer, nu eu vim para o mundo, nu eu voltarei. Louvado seja o Senhor. Uau! Que escola! Que escola!
E o Senhor revelou essa história, deu essa história para Moisés, né? Escrevendo Jó, para revelar o coração que agrada a Deus. O coração que resiste é o coração que não se apega a nada e que ama as pessoas, mas não mais do que o Senhor. Então, nem o luto, nem a falência, nem a doença, nem a vergonha, nem a calúnia, nada pode roubar a consciência cristã, a consciência divina que nós temos de quem Deus é. E se ele achar que vai glorificar o nome dele, ele vai nos restituir. Então, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Esse é um tempo de reconectar com a essência do chamado de cada um. E reconhecer quando a gente se perdeu no meio do caminho. Porque acho que muitos estão tendo a chance de também avaliar isso. Poxa, será que eu me perdi no meio do caminho? Porque agora coloquei todas as minhas fichas numa coisa que não estava no meu controle. Então, a própria igreja do Senhor. Quais são as igrejas que estão prevalecendo hoje com as portas fechadas? As igrejas reais, onde os pastores pastoreiam mesmo. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela vai atrás, ela entra na internet, na rede social, ela vai atrás do pastor. Pastor, até o pastor antiquado, que vai dizer, gente, não sei mexer na internet. Se ele é um pastor que ama as ovelhas, se ele é um pastor que cuidou das ovelhas o tempo todo, a vida toda, essas ovelhas vão falar, não tem problema, a gente ajusta para o senhor só vai lá, prega, ora, tá tudo certo. Então, a igreja verdadeira, que é a igreja piedosa, a igreja que ama, a igreja que acolhe, a igreja que ressocializa o arrependido, o marginalizado, essa igreja, ela não tem fronteiras. Ela não tem paredes e nem portas. Essa igreja prevalece. Agora, as igrejas que não são igrejas, elas se dissolvem. Elas passam. E situações como essas são riquezas de Deus, são oportunidades riquíssimas, riquíssimas do Senhor, para que a gente se volte para aquilo que é eterno. Porque o Senhor vai nos sustentar. Amém. O Senhor vai nos sustentar. É hora de se unir, porque o corpo de Cristo é um só. Sim. O corpo de Cristo é um só. É um só. O diabo está aí querendo criar o governo global. Mas muitas vezes os religiosos, eles estão já no último suspiro e eles não consideram a chance de unificar. Vamos unir todo mundo? Não, peraí. Como assim? E o prédio que eu comprei? E o nome que eu construí? E a denominação? Entende, pastora? É a glória desse mundo que é passageira. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A gente tem que chorar pela ovelha do outro, porque não tem ovelha do outro nem minha. As ovelhas são do Senhor Jesus. Sim. Nós temos que ter o coração do bom samaritano. Sabe? Eu estou vendo uma pessoa ferida. Eu vou ajudar a ferir? Eu vou ignorar? Eu vou correr para casa para mandar mensagem para alguém para contar que eu encontrei aquela pessoa sangrando? Ou eu vou parar o meu animal, vou dar da minha água, vou gastar do meu dinheiro, vou limpar, vou botar, vou cuidar. O Senhor está à procura de bons samaritanos. Verdade. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, nesse momento onde está todo mundo olhando para si, tem pessoas que nem se deram conta do que perderam, porque estão tão preocupadas em ajudar os outros. Sim. Em alimentar quem está passando fome, em correr atrás de remédio para quem está doente. Esses são aqueles que o Senhor sempre
vai honrar com aquilo que existe de mais precioso. E é essa Amém. conexão com Deus. Amém. Querida, nós temos poucos minutos, acho que uns 5, 6 minutos. Eu gostaria muito que nós terminássemos essa live, que foi enriquecedora, maravilhosa. Amém. Se você pudesse orar, para nós abençoarmos todos que estão aqui nos ouvindo, para que o Senhor entre com o bálsamo dele, que o Espírito Santo inunde as vidas que estão nos ouvindo, qualquer que seja a preocupação, que seja entregue neste momento nas mãos do Senhor. Amém. Amém? Amém. Pai querido, Pai maravilhoso, nós te amamos. O teu Aleluia. amor é tão grande, que nos constrange, nos surpreende. Nos constrange porque diante do teu amor nós olhamos para nós mesmos e pensamos, uau, eu não mereço isso. Mas ao mesmo tempo nos faz permitir que o Espírito Santo nos convença ao arrependimento, à confissão dos nossos pecados. Aleluia. E nos Sim. entregamos. E nos entregamos a essa rica oportunidade de reconexão. A reconexão é aquilo que nos põe diante de tudo que está disponível em Deus para nós. Mas foi interrompido pelo nosso orgulho, pela nossa teimosia, pela nossa incredulidade, pelo nosso desespero. Pai, alcança os corações nesse momento e arranca a incredulidade. Manifesta o poder que cura, que restaura, que transforma. Faz milagres, Amém. milagres. Aleluia. Milagres. Não milagres de ostentação, milagres de conversão, milagres de transformação, milagres de quebrantamento, milagres Glória a de Deus. ressurreição, milagres, milagres de restauração, milagres. Buscamos o teu reino e a justiça do teu reino. E declaramos que este ano é o ano extraordinário no secreto. Aleluia. Senhor, obrigada pelo teu Espírito Santo. Enche os lares nessa noite. Enche as casas, aonde houver alguém neste momento, crendo que o Senhor existe e o Senhor está aqui. Que essa pessoa seja tocada pelo teu poder. Em nome de Jesus. Você que crê, diga: eu creio, eu recebo. Eu creio, recebo. Aleluia. Em nome de Em Jesus. nome de Te Jesus. entrego, Senhor, o meu coração. Aleluia. E decido que vou te buscar sim. Porque eu quero essa paz. Eu quero essa presença. Eu quero a sabedoria que me organiza no meio do caos. Eu quero essa força que vem de Deus. Eu quero esse amor que preenche o meu vazio. Eu quero o poder da ressurreição. O poder de recomeçar. Em Aleluia. nome de Jesus. Em nome de Glória Jesus. a Deus. Em nome Glória a de Jesus. Deus. Permita Em que o nome Senhor cure o de teu Jesus. corpo, cure a tua alma, cure o teu espírito. Não há limites para o Senhor. Amém? Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. O tempo passa muito rápido, meu Foi Deus. mesmo, foi mesmo. Passa muito rápido. É tempo abençoado. Da quarta para quinta, eu estava na madrugada orando. Eu falei com o Senhor: Senhor, que essa live seja uma live para edificação, Senhor. Que seja um tempo Amém. onde nós sejamos tocados e que abençoe a Bianca também lá, que abençoe quem estiver ouvindo, que abençoe a minha vida, que seja um transbordar para lá, para cá, que o Senhor superabunde, né? Amém. Muito obrigada pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui conosco falando. Essa quarentena tem essas coisas boas. É As mesmo. pessoas têm mais disponibilidade, não é verdade? Mesmo. Porque Nossa, todo mundo que vive uma vida tão corrida. precioso. Sim, está sendo maravilhoso. Ter a chance de estar Verdade. com amigos, né? E eu sempre vivi muito, sempre usei muito meio digital. Mas os meus amigos, eles não tinham tanto esse despertar. Então, eu não conseguia convencer eles assim, vamos fazer uma live? Eles achavam que era bobagem. E eu tô feliz porque tá todo mundo vendo que
a internet também pode ser uma ferramenta de evangelização, Sim, de cura, de ministração, de sim. conexão, de encontro. Que maravilhoso. Tenho recebido muitas mensagens, muitas mensagens. A nossa igreja só está fazendo culto pelo Facebook. E eu falei para o pastor, o que o senhor acha de eu convidar as pessoas para ter um bate-papo na internet? Ele autorizou. E eu tenho recebido testemunhos, tenho edificado muitas vidas. Bem, Então, assim, é muito, muito, qual muito que é assim. a É sua uma ferramenta. cidade, pastora? Até para o pessoal que Nós estamos em São segue, Paulo, sim. para conhecerem a igreja, Boas Novas. Esse Instagram, então, futuramente vai começar a ter cultos, mas aqui no seu Instagram já dá para ver o Facebook da igreja e aonde tem sido os cultos. De repente, quem mora próximo de você, Verdade. Nós futuramente. estamos na zona Nós estamos na zona norte de São Paulo, no bairro do Imirim. Olha que A bem. nossa igreja está no bairro. Nós estamos com o culto transmitido pelo Facebook da igreja e aqui no Instagram da igreja tem pequenos pedaços de palavras. As lives agora estão indo direto para o IGTV, então já está ficando direto integralmente no Insta da igreja, porque o Instagram agora bloqueou, né? Você tem que. A gente estava baixando, colocando no canal do YouTube. Agora eles têm que obrigatoriamente colocar na IGTV. plataforma, É. no IGTV. Olha, eu quero que Deus te abençoe grandemente, Amém. que você descanse, que eu sei que você tirou uns dias para descansar, para se reservar, para tranquilizar. Um beijo grande para toda a família, que Deus abençoe você e seu ministério. Quando tudo isso passar, quem sabe um encontro de mulheres aqui na Com igreja, um certeza. evento, Com não é certeza. verdade? E vai passar, vai passar. Vai em nome de Jesus. A igreja, nunca vi a igreja clamando. Eu tenho uma prima minha que eu falei, prima, que bonito. Ela é pastora em Teresina, não, desculpa, em Petrolina. E ela faz oração todos os dias pela igreja dela às 18 horas, declarando, profetizando um novo tempo. E a palavra do Senhor diz que vai ter diferença para quem serve ao Senhor. Eu creio. Vai ter diferença. Tempos difíceis virão, mas para nós que serviremos ao Senhor vai ser um tempo diferenciado. Amém. Diferenciado. Eu creio nessa palavra, eu creio na palavra do Senhor. Então, Amém. eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, não é verdade? Amém. Querida, um beijo grande. Você está linda como sempre. Eu não me produzi hoje, te falei que eu estou um pouquinho gripada, mas vai ficar tudo bem. A gente está assim, acho que está todo mundo na quarentena, assim, se acostumando a se ver mais desmontado. Mas eu, ao contrário, eu tive que me produzir para não fazer feio diante de você na tela, né? Eu dei uma produzida, falei assim, meu Deus do céu, não posso fazer feio para a Bianca natural, já acaba, meu Deus. Na fila da beleza, né, Bianca? Várias vezes a Bianquinha pastor, várias vezes. Graças a Deus, né? Para cada um, Deus tem um chamado. Eu falo assim, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou para outras coisas, porque na beleza não foi. Ai, tá acabando a live. Estão falando. Olha, beijo grande. Foi uma honra, foi um privilégio esse nosso bate-papo. Tenho certeza que foi edificante para as pessoas que estão ouvindo, porque para mim foi bênção. Então eu tenho certeza que quem está aí também online foi edificado. E quem não assistir, futuramente vai ver no YouTube ou no Instagram da igreja, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe. E até muito em breve, se Deus quiser. Tá bom? Beijo, tchau. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos vocês que esteve conosco nessa tarde. Mais uma live. Receba essa palavra. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não perca essa palavra. Tome posse dela. Fala, Senhor, o que eu vou aproveitar? O que eu vou tirar dessa situação ruim que eu estou vivendo? Não se preocupe, que Ele vai te direcionar e Ele vai te capacitar para você sair desse tempo difícil. E você vai sair com cabeça erguida e vai glorificar o nome dEle depois. Depois vai ter muitos cultos de ação de graça. Beijo grande, Deus te abençoe. Eu quero fazer um convite muito especial. Na próxima quarta-feira, eu vou fazer uma live com uma pessoa que também tem um testemunho muito lindo. Manu Tuma. Ela é uma personal digital influencer e eu convido vocês. Quarta-feira, às 18 horas.
Beijo grande, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E me dá mais uma chance de no centro da vontade de Deus.